uma nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A nova ordem mundial. A new world order. A new world order. A new world order. Muitos o veem como um homem santo e até mesmo como um Deus na terra. O Papa Francisco se tornou um dos papas mais populares de todos os tempos, se intitulando Homem de Deus, ao mesmo tempo em que quebra regras impostas pela Bíblia, inclusive blasfemando contra ela e contra Jesus Cristo várias vezes em seus discursos. Mas quem é o Papa Francisco na realidade? Muitas profecias falam do surgimento de um grande falso profeta que será visto como um homem santo e enganará a muitos. E existem muitos fatos que apontam que o Papa Francisco pode ser o tal falso profeta dos últimos tempos, que se unirá ao anticristo para juntos erguerem a nova ordem mundial. Outros fatos ainda mostram que esse Papa, assim como muitos outros, estaria envolvido com as satânicas sociedades secretas que juntas formam os Illuminati. Nesse vídeo vamos descobrir a face oculta do Papa Francisco e mostrar as podridões e o satanismo que acontecem por trás dos muros do Vaticano. Agora vamos analisar. Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, conhecido mundialmente como Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires em 1936, filho de italianos e sendo o mais velho entre 5 irmãos. Bergoglio cresceu e em 1958 começou a sua trajetória religiosa, entrando para a companhia dos jesuítas, até que em 73 foi nomeado superior provincial dos jesuítas. Longos anos se passaram e em 2013 Jorge Bergoglio se torna o famoso Papa Francisco. Muitos não sabem, mas apesar do nome, os jesuítas são totalmente contrários a Jesus Cristo e na verdade são uma sociedade secreta que usa esse nome para passarem desapercebidos, fingindo serem modestos cristãos, passando uma boa imagem enquanto seguem com seus planos satânicos sem levantar suspeitas. Os jesuítas são uma das sociedades secretas mais poderosas do mundo e foram responsáveis pela criação dos famosos Illuminati, com o objetivo principal de erguer o novo sistema global chamado de a Nova Ordem Mundial. Esses homens são comandados pelo Papa Negro, que age por trás dos holofotes, e pelo Papa Branco, hoje o Papa Francisco, e são verdadeiros soldados que são treinados por anos para agir em silêncio, se infiltrando em locais de poder com o objetivo de executar o seu grande plano, a criação de uma nova ordem mundial que será regida pelo anticristo. Para isso, eles vão fazer o que for preciso, incluindo torturar e assassinar inocentes ou até mesmo membros da sua própria organização, se esses ficarem no caminho dos seus planos. Ao entrarem para a sociedade, todo jesuíta, incluindo o Papa Francisco, é obrigado a fazer um juramento que diz muito sobre a natureza cruel e satânica dessa organização e dos seus membros. O juramento é longo e aqui está um trecho dele. Prometo e declaro que farei, quando se me apresente a oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges e protestantes, tal como
se me ordene fazer. Estipá-lo-ei da face da terra, que não tomarei em conta idade, ou sexo, ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges, e abrirei o ventre das suas esposas, e baterei com a cabeça dos seus filhos na parede, a fim de aniquilar execranda raça. Os jesuítas também são coligados com a maçonaria e compartilham os mesmos gestos e símbolos entre si. Nessa foto, o Papa Francisco aparece fazendo um deles, o gesto da mão sobre o peito. Esse gesto é um gesto usado na maçonaria que se refere ao mestre do segundo véu. Vários outros maçons já foram retratados por toda a história fazendo o mesmo gesto. O Papa Francisco também já foi visto fazendo o famoso gesto satânico da mão chifrada, gesto que representa o demônio bode Baphomet, muito cultuado pela elite, que serve para lançar maldições. Ele não é o único Papa a fazer esse gesto satânico. O Papa Bento XVI parecia ser um grande fã desse gesto e o fazia constantemente. Gesto satânico que é repetido o tempo todo por vários membros da elite. Coincidência? O Vaticano é tão envolvido com os Illuminati que podemos ver em sua arquitetura várias vezes o símbolo do olho do diabo, símbolo egípcio usado pelas sociedades secretas. Existem muitos relatos de pessoas ligadas ao Vaticano que alegam que nos interiores do lugar são celebradas missas satânicas em que o Papa, junto com outros membros, se trajam com capas negras e fazem adoração ao seu verdadeiro Deus, o diabo, fazendo, inclusive, sacrifícios de crianças. Nesse vídeo, uma menina que escapou de um desses rituais conta o que viu. Tu tues les enfants? Comment tu le sais ça? Parce que j'aime plus. C'est toujours plus longtemps que c'était des enfants qui parlent arabe et des choses comme ça et ils l'ont fait de leur tête. Kannst du sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen? Also, Sie haben das Kind zersägt. Sie haben ein Kind zersägt? Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt. Womit? Mit einem elektrischen Messer. Haben Sie das Kind lebend zersägt? Und dann haben Sie es getötet? Nein, Sie haben es leiden lassen. Um dos exorcistas oficiais do Vaticano declarou numa entrevista que o diabo está presente no Vaticano e que existem muitos bispos e cardeais que não acreditam em Jesus Cristo e que estão associados ao diabo. Ele ainda disse que casos de pedofilia no local são consequências da presença do diabo no Vaticano. Este é Leo Zagami, um ex-Illuminati italiano que foi cabeça
do templo maçônico de Monte Carlo. Léo tinha acesso direto ao Vaticano e seus membros, até que decidiu largar o ocultismo e expor tudo o que tinha visto. Para isso, escreveu alguns livros, entre eles um chamado Papa Francisco, o Último Papa. Nesse vídeo, Léo Zagami fala diretamente do Vaticano e faz declarações sobre as coisas que acontecem lá, incluindo o abuso de crianças e as missas satânicas que acontecem no local regido pelo Papa. Até mesmo os peritos do Vaticano admitem que há um elo muito próximo entre a pedofilia e o satanismo. E eles costumavam ter estas ambulâncias, estas falsas ambulâncias, paradas à frente da estação terminal, e eles costumavam apanhar jovens romenos de 14 anos e traziam-os diretamente para o Vaticano. Eu nasci dentro deste círculo do Vaticano, então eu estou aqui a falar de algo que eu conheço muito bem, que é a minha cidade e a cultura católica. Houve uma vez um realizador americano de filmes que veio aqui e basicamente filmámos algo na igreja, então eles mandaram-nos para fora da igreja. E o realizador disse: mas eu acredito em Jesus Cristo. Você sabe o que é que eles lhe disseram? Nós não queremos saber de Jesus aqui, isto é o Vaticano. Este setembro de 2015, é muito importante porque o Papa Francisco está a chegar aos Estados Unidos da América e está a fazer isto oficialmente pela primeira vez para despachar o governo mundial com o seu discurso no Congresso, com a sua visita às Nações Unidas, o que é na realidade a conclusão de 500 anos de história dos jesuítas tomando conta do Vaticano. A Ordem Jesuíta foi criada há 500 anos atrás por Ignácio Loyola e desde aí tornou-se a ordem mais poderosa no catolicismo. Agora eles têm o seu próprio Papa, mesmo sabendo que eles foram expulsos do Vaticano por um certo tempo, e o que eles vão fazer em setembro nos Estados Unidos da América é extremamente importante para a nova ordem mundial. Muitas pessoas antes costumavam dizer a mim: porque é que relacionas o Vaticano com a nova ordem mundial? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na realidade tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque, como eu mostrei ao Alex Jones aqui em Roma, o Vaticano é tudo menos religião. O Vaticano, o Banco do Vaticano, que durante décadas tem vindo a reciclar o dinheiro das drogas, dos cartéis da droga, da máfia, lavando este dinheiro. Eles tentaram nos últimos anos corrigir tudo isto e agora eles trouxeram um Vaticano mais aberto para o mundo, onde eles dizem que é tudo transparente, mas nada é transparente dentro do Vaticano, nada é o que parece no Vaticano. E agora, claro, eles têm um Papa jesuíta, então todo o cenário está completamente sob controle, porque os jesuítas ao mesmo tempo têm um elo muito próximo com os maçons, o antigo e aceito rito escocês. Então também há um elo entre os jesuítas e os maçons, especialmente nos países católicos, ainda mais do que os protestantes. Então isto é o que está a acontecer agora, e ao mesmo tempo nós temos todo este cenário de missas satânicas que estão a acontecer dentro do Vaticano, com estes círculos de pedofilia. Profecias bíblicas falam do surgimento de um grande falso profeta. Esse homem será o religioso mais poderoso da face da terra e será a maior arma usada pelo anticristo para a instalação de uma nova ordem mundial. O principal papel do falso profeta vai ser unir todas as religiões mundiais em uma única religião, usando como pretexto amor e paz, para que assim fique mais fácil o controle do anticristo sobre todas essas religiões. Isso é exatamente o que o Papa Francisco está fazendo nesse exato momento, viajando pelo mundo todo e fazendo a união entre as religiões, deixando o terreno pronto para o anticristo. Vários outros fatos apontam que o Papa Francisco pode sim ser o falso profeta dos últimos tempos. Existe uma profecia dos papas muito antiga. Essa profecia foi feita por um homem chamado São Malaquias. Segundo ele, o Papa de número 112 seria o Papa do final dos tempos, ou seja, o falso profeta, e disse ainda que a cidade das 7 colinas, o Vaticano, seria destruída
durante a estadia desse Papa. O fato é, o Papa de número 112 é o Papa Francisco, e muitos outros fatos e sinais nos levam a crer que ele pode ser mesmo o falso profeta citado na Bíblia. Primeiro, no dia da renúncia do Papa Bento XVI para a futura entrada do Papa Francisco, um raio atingiu a cúpula da Basílica no Vaticano como um provável sinal de Deus do mal maior que estava por vir. Segundo, a importante revista Times se referiu pela primeira vez a um Papa como o Papa do Novo Mundo, fazendo uma alusão ao termo Nova Ordem Mundial, que em inglês se escreve New World Order. Nessa outra edição, eles repetiram o mesmo termo, como se quisessem deixar ainda mais claro. Exatamente como nesse livro escrito por Andrea Tornielli, que também usa o mesmo termo. Coincidência? Terceiro, confirmando que é sim o Papa da Nova Ordem Mundial, o Papa Francisco, em várias ocasiões, pede por uma nova ordem mundial, como em sua visita ao Equador em maio de 2013. Quarto, em Apocalipse 17:11, fala-se que a besta é o Bergoglio. Porque Bergoglio, queridos, ele vai continuar aí e comandando a contra-igreja, a seita que ele criou desde a usurpação do trono petrino, vai estar aí nesta função de antipapa até o fim, até aos 3 dias de trevas, quando ele, o anticristo e Lúcifer foram arrojados ao lago de fogo. Então não é que seja logo depois que de Francisco que vai aparecer o anticristo. Não. O próprio Francisco vai nolo apresentar o anticristo ao mundo. É o Francisco que vai ir com o tempo, devagar, isso vai ser num dia, né? Mas com o transcorrer do tempo dos anos, e vai começar a dar a importância internacional para o anticristo. Tanto no campo político quanto no campo religioso. Vai ser Francisco que vai... Bom, o trabalho todo já está pronto, já está feito, né? Quem é que correu para Francisco a fim de que a União Europeia não se desfizesse? Foi ainda no ano passado. Os deputados da União Europeia correram a Francisco. Quem é que corre a Francisco? Todos os políticos têm corrido a Francisco. A Francisco é que eles correm. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isto. Também as religiões. Vejam, desde Assis. Quando nós vimos na semana passada, lá em Madrid, o arcebispo saindo com a multidão de líderes das mais importantes e das menos importantes religiões do mundo, mas estavam lá as mais importantes. Todos eles abanando o pacto da fraternidade humana que Davi assinou com o grande imã de Al-Azhar. Então, nós vemos quanto realmente todas as religiões já estão na mão da Igreja Católica. Cada um conservando tanta coisa de si distintas. O Bergoglio sempre diz que não quer destruir nada disso, mas isso não importa. O anticristo destruirá tudo. Mas o que importa é que ele tenha isso tudo na sua mão e que vá colocar tudo isso aos pés do anticristo. Essa é a grande... A Sagrada Escritura diz que ele vai dar uma imagem ao anticristo. Francisco, uma das tarefas que ele tem é esta, diz ali, no mesmo capítulo 13, 11 seguintes, diz que ele dá imagem ao anticristo. Esta é a imagem de homem público, de governante do mundo. Esta é a imagem de homem religioso, coordenador para a paz, para
para vencer a pobreza. Ele vai ser, o anticristo vai ser o homem, vai ter a figura dada por Francisco, do grande homem que reúne todas as religiões em si mesmo. Então, com certeza, já não deve demorar muito. Como eu disse antes, passados esses 7 anos, já estamos quase completando 7 anos diante do pontificado de Francisco, sim, está na hora. E eu acredito mesmo que ainda no primeiro semestre do ano que vem, por que não? Talvez no dia 14 de maio, que tem uma reunião tão importante de líderes, né, de muitos líderes do mundo lá em Roma, seja a data que Bergoglio nos apresentará pouco antes ou pouco depois, não importa, o anticristo. Estamos perto, estamos muito perto. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é Fábio do canal Você Sabe a Verdade. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre um assunto muito, como é que eu vou falar, pesado, porque não é fácil não de entender. Vocês têm que abrir um pouco a mente, porque, como eu estou falando, o assunto vai ser pesado. E eu vou falar de um assunto que vai acontecer daqui a alguns anos. Não que vai acontecer daqui a alguns anos, já está acontecendo, mas esse ano vai ter um grande escândalo. E esse escândalo vai gerar muita guerra entre cristianismo e protestantismo, porque o escândalo que o Vaticano vai causar é o seguinte: o Papa Gregório, conhecido mais como Francisco, né? O que ninguém sabe sobre o Papa é que ele não trabalha para a humanidade, nunca trabalhou para o bem da humanidade. Ele sempre trabalhou para os cavaleiros templários e as sociedades secretas, e também ele trabalhou para uma sociedade que é chamada Rosa Cruzes, e tem um símbolo na bata do Papa, mas as pessoas não percebem que aquele símbolo é a Cruz de Malta. Então, por que Cruz de Malta? Porque ele obedece à Ordem dos Templários, né? Então, é um negócio totalmente equivocado, que as pessoas não percebem, mas está todo mundo sendo enganado por aquele Papa. E aquele Papa não passa de um charlatão mentiroso, sabe? É um troço que fica enganando as pessoas na maior cara dura, e as pessoas acreditando, porque ele é falso. É descrito no livro do Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, o 17 ou 18, eu não me lembro direito, tá certo, mas que vai ser feito, vai vir o falso profeta. Então, o que acontece? Dia 14 de maio, para ser mais exato, o Papa Francisco está querendo fazer um pacto global, né? Esse pacto global, eu vou explicar o que está por trás dele. Não é coisa boa, não é coisa boa de jeito, maneira nenhuma, porque não é pacto de educação, a não ser preparação para doutrinar mais ainda as crianças e estragar a cabeça delas, porque, como eu sei que a escola não ensina nada que presta, e tudo que está nesse sistema é tudo do mal. Então é o seguinte: o que vai acontecer dia 14 de maio, Fábio? Vai acontecer, seria 14 de maio, né?
Todo mundo está achando que ele vai apresentar um anti-messias agora. Não, mas não é. Ele já está trabalhando nisso, unificações das religiões. Eu vou explicar o que é unificação, né? Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Você tem uma religião. Aí você pegou uma. Outra pessoa tem outra, pegou outra. E outra pessoa tem outra. Aí o que você vai fazer? Você vai juntar tudo, juntou e depois destruiu, porque vai surgir uma nova religião. E essa nova religião, junto com a nova ordem mundial que já está acontecendo, o Papa vai apresentar a nova ordem mundial e uma nova religião mundial ao mundo de hoje. Então, isso vai acontecer em breve. E é profético, porque o Papa em si, ele não trabalha para as pessoas, como eu falei. Lá dentro do Vaticano, o pessoal adora o próprio Hansatão, sabe? É um negócio, é um troço que as pessoas não têm o menor cabimento de entender essas coisas, porque o povo botou na cabeça que é tudo maravilhoso, mas não é. Então, o engano é tão grande, porque é fácil enganar as pessoas, né? Porque tem um líder religioso que representa o Criador dos céus e da terra, ele não representa nada, ele é uma farsa. E aquele Vaticano velho lixo que fica ocultando coisas da humanidade, escondendo até o nome do Messias verdadeiro e do Criador. Então, isso é uma coisa muito equivalente. Entendeu? Sobre a religião única. Vai ser apresentado dia 11 de outubro ao dia 15. Com mais informações eu vou passando para vocês. Mas é o seguinte, isso é só o começo, porque vai ter uma guerra civil, como todo mundo sabe. Essa guerra civil vai servir para separar mais ainda as pessoas e destruir tudo, junto com a farsa do cristianismo, né? E o cristianismo em si vai acabar. Aqueles testemunhos de Jeová também vai acabar. O protestantismo também vai acabar. Tudo vai acabar. Por quê? Porque, como eu falei, ele está unificando tudo. E unificações das religiões não é coisa boa, não. É uma coisa terrível, porque ele vai unificar para essas pessoas adorar o novo líder mundial que está para também ser apresentado ao mundo, mas não é agora. Por quê? Porque primeiro ele precisa apresentar o caminho para a adoração da besta. O que é a besta do Apocalipse? Eu vou resumir bem resumidamente. Depois eu faço outro vídeo detalhando esse assunto. A besta do Apocalipse vai ser um robô de inteligência artificial. Aí o Papa em si, ele vai trabalhar as pessoas agora. Vai trabalhar a mente das pessoas para adorar um robô de inteligência artificial. Aí vocês na aba de comentário perguntar, é loucura? Não, não é loucura não, porque isso está escrito está descrito também no livro da Revelação. Então é isso que vai acontecer. Não se deixe enganar, porque não é a apresentação do outro Messias, vou logo adiantar de antemão, porque não é. É uma apresentação de uma nova religião junto com uma nova ordem mundial. E ele vai apresentar a nova ordem mundial como uma coisa boa, dizendo que a globalização é uma coisa boa, entendeu? Mas não é. A globalização em si é uma coisa terrível ao mundo. E as pessoas achando que é tudo bom e tudo maravilhoso, mas não é, pessoal.
vai por mim, eu sei do que bem eu estou falando. Ele vai unificar tudo. E mais detalhes sobre o Papa Francisco, né? Que poucas pessoas sabem. Ele é jesuíta. Sabe o que é jesuíta? O jesuíta, ele faz parte de, não só da maçonaria, mas ele faz parte de algo muito pior, sabe? São pessoal ocultista que trabalha com magia negra, bruxaria, satanismo pesado, sabe? O Vaticano tá tão podre, cheio de coisas ocultas, que Roma em si ela vai ser destruída, porque o Papa vai causar esse escândalo com a unificação das religiões e vai destruir tudo. Vai destruir de dentro para fora. Por quê? Porque ele não presta, ele nunca prestou. E todos os papas do Vaticano em si, e junto com aquele sacerdote, aquele sacerdote tudo de vermelho, pronto, aquele pessoal lá, aquilo ali trabalha tudo para a maçonaria. Trabalha para a maçonaria, trabalha para a sociedade secreta, que não é coisa boa. E o Vaticano em si, ele é financiado pela elite mundial. Financiado pela elite mundial. E o que mais? Ele obedece a quem, Fabinho? Ele obedece a, como eu falei no começo do vídeo, ele obedece à maçonaria e obedece também à ordem dos templários. Entendeu? Tá entendendo o assunto, que é muito complexo, porque é fácil manipular as pessoas. Bota só um lixo daquele, um imbecil, sabe? Que a missão do Papa é o quê? Preparar o caminho para quem? Para a adoração da besta do Apocalipse, né? Então, isso vai acontecer, mas não é agora. Ainda é esse ano. Esse escândalo é esse ano. Temos que estar atento, porque ele é o falso profeta descrito no livro do Apocalipse. Ele é. Ele é. Pode ter certeza disso. Não é achismo, é certeza. Ele é, porque ele é muito cínico, sabe? Ele tem uma cara, velho, de pilantra. Lembrando que lá embaixo de Roma tem sacrifício de criança, adoração a Ram Satã, que é o próprio demônio, né? Então é um troço, um negócio que... E o povo ainda fica defendendo esse Papa, velho, idolatrando só um cara, velho, vestido de bata, que é um tremendo de um palhaço, velho, desgraçado, retardado, nojento, mentiroso, enganando todo mundo, na maior cara de pau, dizendo sobre paz, sobre esperança. Interessante, vocês não têm o menor bom senso, porque o Papa está envolvido com o meio ambiente mesmo, hein? Porque ele está tão querendo proteger tanta natureza, hein? Vocês não se questionam essas coisas, né? Pronto. Eu vou explicar agora porque ele está querendo tanto proteger a natureza, falando de mudanças climáticas, né? É incrível, velho. É incrível como a manipulação humana é tão fácil. As pessoas se enganam tão fácil com esse Papa. O Papa trabalha para trazer o anti-messias para a Terra. A verdade é essa. Não existe outro sentido. Ou para a adoração da besta, que é a imagem de inteligência artificial, que eu vou fazer vídeo em breve no canal. É o seguinte, então, por que isso? Porque é profético, pessoal. Não adianta, você não adianta ficar revoltado com essas coisas, porque essas coisas vão acontecer cada vez mais. O que a gente tem que fazer? A gente tem que orar ao Criador, ao verdadeiro, ficar sempre atento com informações boas e verdadeiras, não informação falsa e nada de fake news, e te pedir
discernimento, sabedoria ao Pai, ao Altíssimo e seguir a sua vida, porque não adianta ficar se questionando como essas coisas vão acontecer, mas vai. Você sabe que vai, não tem como escapar, porque quando tudo desabar, as pessoas é o seguinte, com isso tudo que vai acontecer, já está acontecendo e vai ficar pior. O Papa em si, ele vai, como eu falei, ele é o falso profeta, ele tá ali só para fazer só o trabalho dele, que é o quê? Não é pro bem da humanidade. Te enganaram a vida inteira, sabe? Com a maior cara de pau, velho. Descarado, velho, mentiroso, cínico, sabe? É um cara de bom moço. Que cara de bom moço? O cara é um safado, mentiroso. Enganando todo mundo, sabe? Doutrinando as pessoas para as pessoas acreditarem na mentira, no engano. E não fala do verdadeiro Messias nem a pau. Por quê? Porque não pode. Porque simplesmente ele não pode falar do verdadeiro. Porque se ele falar do verdadeiro, a mentira todinha cai por água. Cai por terra, na verdade. Então, como o Papa manipula toda a humanidade, não é de hoje, né? Não é de hoje. E vocês caindo nas manipulações dele, porque ele manipula todo mundo, ele engana muita gente. Ele engana bastante gente, mas não me engana, porque eu sempre fiquei com o pé atrás, sabe? O Papa nunca cheirou coisa boa. E ele sugeriu que um novo líder, isso desde 2016, e vocês não perceberam, né? Não perceberam. Por quê? Porque não tem como perceber essas coisas. Vocês extraídos no sistema de Matrix. É o seguinte. Aí pronto, aí com isso, o Papa Gregório Francisco, ele é uma farsa, ele é um jesuíta, trabalha para os maçons e tudo mais. Então, essas informações é boa, porque vocês não sabiam dessas coisas, né? Então, pelo menos é informação nova. É o seguinte, aí o que vai acontecer mais pra frente? Eu vou explicar agora. Roma vai ser destruída, Roma vai cair. E eu sinceramente eu tô torcendo para isso, porque não presta. É tudo baseado em uma mentira velha maldita, descarada, enganando a população mundial. Então, Roma vai cair, o Vaticano vai ser todo destruído, acabado, vai ficar um Nilo, sabe? Depois, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer realmente, mas eu estou tirando por base, entendeu? Por tanto estudo que eu faço, mas, pessoal, é só ficar atento, para não cair em cilada, sabe? Como eu falo que o Papa não vale nada, e não é ninguém, um safado sem futuro, porque ele é. E as pessoas achando que eu estou blasfemando contra o Papa, eu quero mais que ele se lasque, sabia? Eu não gosto dele, nunca gostei dessa palhaçada de um monte de religião no mundo. Agora tá unificando tudo, para ferrar toda a humanidade, sabe? Vai ter uma guerra muito grande entre as pessoas, entre as religiões, e vai ser uma guerra civil, sabe? Uma guerra, não uma guerra como a Terceira Guerra Mundial, que ainda vai ser iniciada daqui a alguns anos, mas vai ser uma guerra em vão, porque as pessoas estão sendo manipuladas para essa guerra civil. Vai ter uma guerra civil entre as religiões, as três maiores religiões do mundo. É o islamismo, judaísmo e cristianismo. Por quê? Porque isso vai acontecer, porque não tem como evitar. Isso tudo vai ser destruído, como eu expliquei antes, no começo do vídeo. Então, pessoal, gostou do vídeo? O conteúdo aqui é pesado, porque não é fácil falar dessas coisas. Eu sei que é pesado, eu sei que eu falo muita coisa pesada que não deveria ser falada, mas alguém tem que falar, alguém tem que explicar que o Papa não é flor que se cheira.
nem o Papa, nem o Vaticano e nem essa seita romanista velha que engana a humanidade há milhares de anos, sabe? É um negócio nojento.